Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre dois ícones, dois gigantes, dois mitos da Fórmula 1, né? Aproveitando que o GP do Brasil acontece amanhã, né? Hoje é um sábado, vai acontecer os treinos à tarde, amanhã acontece a corrida. O campeonato já está decidido, né? Lewis Hamilton foi campeão pela sexta vez de Fórmula 1. Essa é a sua 13ª temporada, 6 títulos, portanto, uma média absurda, né? Eu vou fazer então, o tema desse vídeo vai ser a pergunta: Lewis Hamilton ou Michael Schumacher? Outro piloto que, entre o seu primeiro e o seu último título, aconteceram exatamente 13 temporadas também, das quais uma delas ele não participou da metade principal, né? Ficou fora de boa parte dos GPs, ficando assim fora da disputa do título no ano de 99. Então, entre 94 e 2006, Michael Schumacher disputou 13 temporadas, uma delas não totalmente, e venceu 7 títulos, né? 7 em 12, o Hamilton 6 em 13 por hora, né? O Schumacher havia disputado outras 2 temporadas completas antes e depois de 3 anos aposentado ele retornou à Fórmula 1 para disputar mais 3 temporadas. Então, ao todo, o Schumacher esteve presente em 18 temporadas completas, né? Mas aí ao longo do vídeo eu vou explicando, mas a gente vai considerar mais esse primeiro período dele, não esse retorno da Fórmula 1, para esse comparativo com o Hamilton, né? Quando eu fiz o vídeo dos Beatles do esporte, eu falei que o Beatle da Fórmula 1 é o Ayrton Senna e coloquei Fangio ali como aquele que está nessa disputa com ele, né? Que seria meio que um joguinho de par ímpar, né? Na moedinha para decidir qual dos dois. Repito e reafirmo isso. Acho também que o Jim Clark, como talento, como piloto histórico, se você observar tudo que ele fez, foram apenas, entre aspas, 2 títulos, mas outros 2 ele perdeu na última corrida por falhas mecânicas quando liderava. E outros 2 anos ele foi piloto, um deles, né, 66, uma extrema dificuldade ali para adaptação de motores, mas mesmo assim ele venceu corridas. Em 67 ele foi o piloto que mais venceu corridas, mas era o ano em que o Cosworth havia começado na Fórmula 1, havia chegado à Fórmula 1, portanto foi também um ano de muita adaptação. Em 68 ele vence a primeira corrida da temporada, mas antes da segunda ele falece após sofrer um acidente em uma corrida de Fórmula 2. Era um tempo em que os pilotos não tinham obrigações e exclusividades com a Fórmula 1, eles podiam se aventurar, e o Jim Clark também por isso merece um destaque muito especial. Foi na Fórmula Indy, nas 500 milhas de Indianápolis, em outras categorias, sempre foi dominante, sempre esteve à frente. Vou colocar então como link alguns textos que eu escrevi sobre Fangio, Clark e alguns mais do Senna. A maioria deles, os principais, já coloquei naquele vídeo dos Beatles do Esporte, mas alguns outros que talvez façam mais sentido, né? Mas o foco principal aqui são Schumacher e Hamilton. A meu ver, então eles estão todos os dois ainda abaixo desses 3, né? Mas eles foram os pilotos aí da fase moderna da Fórmula 1, a partir dos anos 90. Os 2 principais nomes, não é burrice nem idiotice nenhuma classificá-los como os principais de todos os tempos. Afinal de contas, eles têm um backup nos números que refuta qualquer crítica nesse sentido, né? Michael Schumacher, 7 títulos de Fórmula 1, 91 vitórias, 68 pole positions e 154 pódios. Eu vou considerar 154 porque eu vou falar dos 155, né, que é aquele período de 2010 a 2012. Então eu vou considerar a carreira do Schumacher com 250 grandes prêmios, período de 91, reta final de 91 até 2006.
Então, vou considerar os números dele ali, né? E o Hamilton, me foge agora quantos GPs ele já tem disputado, mas certamente já passou aí dos 200. Então, muito próximo dessa carreira do Schumacher antes de retornar da aposentadoria. Nesse sentido, o Schumacher tem aí mais vitórias, mais títulos, muito mais voltas mais rápidas, um pouquinho mais de pódios e menos poles, né? O Hamilton já tem 80 e... não me lembro agora, mas tem muitas pole positions o Hamilton, né? Não estou agora os números dele de cabeça. Mas, enfim, vamos lá, né? A minha análise sempre se centra num período histórico. Eu procuro falar da Fórmula 1 ou de qualquer outro esporte, tentando analisar toda a história, contextualizando, procurando observar o que está por trás dos números e não apenas os números por si só. De novo, se fosse apenas pelos números, o Schumacher ainda estaria à frente, mas daqui a um ano, né, o Hamilton vai estar igualando os títulos, passando fatalmente em vitórias e tudo mais. Aí eu teria que dizer que não, o Hamilton agora é melhor. Então é nesse sentido que eu sempre briguei, né? Sempre fui contra a utilização de números, de estatísticas como fator absoluto. Ele deve ser um dos fatores, mas eu acredito que os números provam o quanto um atleta é bom, mas jamais entre atletas vai ser possível comparar, a não ser que eles tenham disputado rigorosamente a mesma época e nas mesmas condições, coisas que são praticamente impossíveis de acontecer. Dá para dizer que o Senna e o Prost em 88 e 89 tiveram as mesmas condições e o Senna foi superior ao Prost em todos os aspectos. Mas o Prost somou mais pontos ao longo daqueles 2 anos, né? Pontos totais. Em 88 o regulamento era que até 80 e até 90 o regulamento era diferente. Mas em performance, em desempenho, qualquer um mínimo de coerência vai notar que o Senna foi superior ao Prost ali. O Prost seria o sexto nome da Fórmula 1, né? Na minha visão, esses 5 que eu mencionei. O Prost viria em sexto, acredito que agora o Hamilton deve ser colocado à frente dele, né? E o Schumacher, na minha visão, ao longo de sua carreira, ao longo dos seus anos, foi superando o Prost aos poucos e terminou a carreira, a meu ver, sim, à frente do Alain Prost. Então vamos lá. Separei alguns tópicos, alguns critérios, né? Nesses critérios, quando eu fiz o vídeo dos cobradores de falta, eram critérios mais você podia ver mais claramente. Aqui eu não vou estabelecer critérios sobre o desempenho, mas eu vou, como eu estou analisando carreira e desempenho juntos, eu vou tentar ver as histórias dos dois para chegar na conclusão e dar a minha opinião, né? Começando pelo começo. Como que foi o começo de Schumacher e de Hamilton na Fórmula 1? Por onde eles iniciaram? Como foi esse início? Falando do Hamilton primeiro, ele tem ele fez parte já daquela academia, né, já da fase mais robótica dos pilotos. Então, desde muito pequeno, ele já foi parte da McLaren, desde o início, né? Tem uma história muito interessante dele e um outro piloto que era da época dele, me foge o nome também, mas não chegou a ser profissional, teve vários problemas do âmbito psicológico e tudo mais. Então o Hamilton ele já nasce inserido num contexto em que os pilotos já têm todo um backup de todo o histórico e também muito mais recursos e muito mais possibilidades para ascender nas suas carreiras. Então, desde adolescente, ele já estava numa das melhores equipes do mundo. Aquele momento em que ele se inicia de fato era a principal equipe do mundo. Era o momento em que o Schumacher estava na Ferrari, começando a sua carreira na Ferrari ali, as primeiras 2, 3 temporadas, e o Hakkinen
era o grande piloto que estava à frente da McLaren naquele momento. Então o Hamilton nasce nesse contexto em que a McLaren era bicampeã mundial de pilotos e construtores. E aí ele vai tendo aos pouquinhos essa oportunidade, ele de fato provou-se extremamente talentoso desde seus períodos de GP2, né? E ao passo que o Schumacher, ele começa a sua carreira de forma muito mais, digamos assim, amadora e que foi através de um pouco mais de dificuldades, de mais lutas para conseguir seu espaço. Então, no kart alemão, depois a Fórmula Koenig, depois Fórmula 3 alemã, a Fórmula 3 inglesa, né, Fórmula 3000, ele participou de várias categorias abaixo da Fórmula 1, não teve um sucesso tão grande nelas, né, ele foi campeão da Fórmula 3 alemã e campeão dessa Fórmula Koenig, a Fórmula Ford 1600, não me recordo agora se ele competiu também. De todo modo, então o Schumacher ele vai tendo que vencer em momentos diferentes para poder ir galgando esses passos e chegar à Fórmula 1. Ele inicia, na verdade, como um piloto pagante, né? A Mercedes pagou, Mercedes, né? Veja que ironia do destino. A Mercedes pagou $150.000 para o Ed Jordan colocá-lo naquele grid famoso GP da Bélgica de 91, né? Junto com o Peter Sauber, né? E o Schumacher foi colocado na vaga do Bertrand Gachot, que havia sido preso e tal. Então o Schumacher ele começa pela porta dos fundos, mas com uma oportunidade rara através da grana. Porém, o Schumacher provou-se rapidissimamente ser esse piloto, né? Naquele treino ele larga em 7º lugar contra o 11º do André de César. Ok, André de César nós sabemos que era um maluco, né? Mais batia do que qualquer outra coisa, mas era um piloto que estava na Fórmula 1 havia 8 anos, né? Mais até do que isso. 8 anos foi o GP da Bélgica de 83, em que ele larga, ele pula lá para frente com o Prost e tudo mais. Ele havia feito também uma pole em 82. Então, apesar de tudo, era um piloto muito veloz. E o Schumacher chega lá e mete 1 segundo na cara dele, né? Mais de 1 segundo, eu acredito. Só que naquela corrida, já na primeira curva, o Schumacher abandona. Problema da embreagem, né? Tem a galera que gosta de pegar no pé, fala que ele que errou, mas enfim, não é um ponto que vai mudar muita coisa. Na sequência, por conta desse desempenho, a história do Schumacher vai se cruzar com a do piloto brasileiro Roberto Pupo Moreno. Então, através de dinheiro, novamente, o Moreno é demitido, né? A sua rescisão contratual é paga e o Schumacher assume seu lugar na Benetton. Ali ele tem do lado Nelson Piquet, né? Muito já se falou sobre isso. O Schumacher foi melhor do que o Piquet nos treinos, nas corridas também. Acabou somando meio ponto a menos, porque na última corrida, a corrida foi interrompida muito cedo, com 14 voltas, valeu metade dos pontos e quando é a corrida interrompida vale a posição das 2 voltas anteriores. O Nelson Piquet estava em 4º lugar ali e somou 1,5 ponto, somado a um outro 4º lugar que ele tinha obtido, ficou com 4,5. Schumacher em 3 corridas terminou na zona de pontuação, uma em quinto, 2 em sexto e ficou com 4 pontos. Mas ali o desempenho já estava claro, o Piquet se aposenta naquele ano e o Schumacher passa a ser o dono da Benetton, né? Então esse é o começo de cada um dos dois. O Hamilton entra pela porta da frente, já com todo um aparato, e o Schumacher tem algumas benesses nesse meio do caminho, mas ele já havia se provado para chegar até lá.
fora mesmo do âmbito da Fórmula 1. Então, nesse sentido, o meu voto vai para o Schumacher, porque mesmo com essa questão financeira envolvida, ele teve que provar mais coisas antes de começar, antes de chegar lá, antes de estar numa equipe de ponta. Ao passo que o Hamilton estreia na Fórmula 1 com uma das duas melhores equipes do mundo, indiscutivelmente. E já tendo todo um histórico lá dentro de 10 anos naquela equipe. Essa sequência vai impactar também no desempenho a partir daí. O Hamilton começa na Fórmula 1 como companheiro de equipe do Fernando Alonso. E aí sim é um desafio grande. Ele já na primeira corrida faz pódio, né? Foi segundo colocado e vence já na segunda corrida dele, GP da Malásia. Aliás, na Austrália o Alonso tira em segundo e o Hamilton em terceiro. Na Malásia o Alonso vence e o Hamilton é segundo. O Hamilton vai vencer o primeiro GP no Canadá. Exatamente, sexta corrida dele. Mas enfim, ele já chega marcando pódios e tendo ao lado aquele piloto que é o atual bicampeão do mundo e que para muita gente era o melhor piloto do mundo e durante um bom tempo manteve essa reputação de melhor piloto em atividade no grid. Portanto, o Hamilton teve, apesar de ter sido muito beneficiado, já um embate muito grande dentro da própria equipe, coisa que o Schumacher jamais teve, né? E aí é um ponto pro Hamilton. Naquele ano, Hamilton 109 pontos, Alonso 109 pontos. Hamilton 4 vitórias, Alonso 4 vitórias. Hamilton 12 pódios, Alonso 12 pódios. Porém, o Hamilton teve um quarto lugar a mais, né, naqueles critérios de empate, vai sendo as posições. Eles empataram em primeiros, segundos e terceiros lugares. Em quartos lugares, o Hamilton teve um a mais, porque o Alonso acho que teve 2 quintos, o Hamilton um quarto. A pontuação nessa fase era 10, 8, 6, 5, 4, né? Portanto, o Hamilton fez uma posição, somos 5 pontos, uma vez a mais do que o Alonso, e no desempate, aliás, o Alonso 2 sétimos. É isso, né? Enfim, foi por conta de um quarto lugar que o Hamilton termina a tabela à frente do Alonso, mas em desempenho foi igual. E aí teve aquela questão. Eu escrevi um artigo muito longo à época comparando o caso Alonso e Hamilton com o caso Piquet-Mansell, né? Tentou-se falar em Senna próximo, mas era muito mais próximo de Piquet-Mansell. O que acontece é que o Hamilton ele não tinha uma capacidade, lógico, era iniciante, de acerto, né, de entendimento do carro, de necessidades do carro, como o Alonso já tinha. Mesmo caso do Piquet e do Mansell, aí no caso do Mansell é muito mais por relaxo ou até incapacidade de compreensão, né? O Piquet tinha uma capacidade muito especial nesse sentido, mas o Mansell não era nenhum iniciante. Então acontece coisas muito semelhantes, que é o Alonso, assim como o Piquet fizera 20 anos antes, dizer que a partir de então não passaria mais o seu acerto, não passaria mais o seu setup, não daria mais nenhuma espécie de feedback, divididas as equipes, né? E a partir dali o Alonso tem um desempenho superior ao do Hamilton. O Hamilton acaba igualando no final, porque já tinha uma vantagem de pontos, mas acaba igualando no final graças àquelas dois erros históricos dele, naqueles dois últimos GPs, e o Alonso capitaliza isso. Então foi um triunfo da esperança, da experiência do Alonso nesse sentido, né? Mas houve coisas bem estranhas ali, né? A gente lembra muito daquele GP da Hungria em que o Alonso segura para impedir que o Hamilton faça a pole, ou que o Hamilton consiga marcar o tempo na pole, né? E o Alonso, né, prejudica ali. Teve toda aquela questão das informações vazadas para Ferrari e tal. Mas houve GP, por exemplo, da China, em que claramente o Ron Dennis fala que eles, né, nós não estávamos correndo contra o Kimi, estávamos correndo contra Fernando.
Então havia sim um McLaren pró-Hamilton ali. Nessa sequência do desempenho deles, né, Schumacher e Hamilton, né, estamos pegando o Schumacher na Benetton e o Hamilton na McLaren. Então o Schumacher teve 2 anos em que ele foi um piloto coadjuvante, né, 92 e 93 as Williams era uma coisa do outro planeta, como o Ayrton Senna dizia. Nesses 2 anos o Ayrton Senna no braço, na base do desempenho acima do comum que ele conseguia tirar de carros ruins, é o piloto que mais vence corridas fora as Williams. Aliás, venceu mais corridas do que os segundos pilotos da Williams, vamos deixar claro. O Schumacher vence uma corrida em cada ano, não marca nenhuma pole, Senna marcou 2, mas enfim, o Schumacher estava num contexto muito mais complicado. Ele estava correndo contra o Beetle da Fórmula 1 e contra uma Williams com os 2 melhores carros do mundo, né? Uma diferença avassaladora, brutal, né? Totalmente irreal mesmo hoje em dia pensando, né? Nem as Mercedes atuais são tão bizarramente superiores ao restante do grid quanto as Williams eram naquele biênio 92-93. Então o Schumacher, os números dele ali devem ser melhor analisados sobre esse aspecto. Ele teve um desempenho muito constante, ele fez pódios seguidamente. Em 92 ele soma até mais pontos do que o Senna, ele termina em terceiro lugar, 53 pontos, o Senna 50. Claro, eu também vou deixar linkado aí no vídeo um texto revisitando 92. Isso se deveu eminentemente às falhas mecânicas da McLaren, principalmente. Mas o Schumacher estava nesse contexto, ele estava aos leões. Com a morte do Senna barra a mudança do Mansell para a Indy, a aposentadoria do Piquet que já havia acontecido e a aposentadoria do Prost em 93, o Schumacher se vê colocado num oásis da Fórmula 1. Ele era praticamente o único piloto acima da média, ele foi o único grande piloto naquele período de 94 até 97, porque o Hakkinen ainda estava, né? Damon Hill foi um piloto bom, não foi nada mais do que um Rosberg havia sido agora, né? O Nico Rosberg. Não vejo nenhuma superioridade do Damon Hill a ele. Então o Schumacher estava lá, né? Nesse sentido era a obrigação dele, e a obrigação dele ele cumpriu. Em 94 ele foi desclassificado de 2 corridas, não participou de 2 e dessas 12 ele venceu 8, né? Dessas 12 ele venceu 8, uma na Alemanha o motor quebrou, no Japão o Hamilton foi uma corrida dividida em 2 partes, 2 baterias, o Damon Hill foi melhor. E daí na Espanha ele teve um problema de carro, terminou em segundo. E me foge qual seja a outra corrida. Mas enfim, o Schumacher ali, você só falava quem vai ganhar a corrida amanhã é o Schumacher. Você apostava no Schumacher e dava certo. 95 mesma coisa, 95 ele até teve 9 vitórias, igualou o recorde que era do Mansell em 92, as 9 vitórias. As que ele não venceu também foram situações muito pontuais, inclusive algumas batidas com o Damon Hill. Por ruindade do Damon Hill, a maioria delas, né? E algumas falhas mecânicas, acho que em San Marino ele teve um driving mistake ali, mas nada grave. O Hamilton, em 2008 ele compete contra o Massa, né? E enfim, ele foi campeão, né? E quase perdeu de novo. 2009 o Hamilton corre com uma McLaren que teve problemas. Não era um grande carro, mas ele não foi um carro como foi o Ferrari de 96 do Schumacher. Então, deixando claro isso também, em 2009 teve o problema lá, entre aspas, problema, em que a Brown detonou naquele início e a Red Bull ao longo do ano foi se tornando o melhor carro. A McLaren esteve ali, né, nunca sendo, era o terceiro carro no máximo, né?
mas está muito abaixo de ambas as duas equipes. Porém, não foi um carro com um gap de desempenho como foi a Ferrari de 96. E 96, para mim, na minha visão, é o ano mais espetacular do Schumacher enquanto desempenho. Assim como o Senna 92, 93, o Schumacher teve ali um momento em que ele precisou de fato carregar nas costas e ele o fez. Algumas das pole positions que ele marca, ou mesmo não uma pole position, mas uma segunda colocação, como no GP da Argentina de 96, nos treinos, pole dele de San Marino, pole dele de Mônaco, são coisas espetaculares, coisas do nível do Ayrton Senna, em termos de pole, né? O Senna é o standard na pole, aquilo ali o Schumacher fez foi coisa cabulosa, sem exagero nenhum. E o Hamilton, de 2009 até 2012, e aí que entra o ponto, eu vou comparar principalmente os dois períodos de altíssimo domínio e de período em que eles não estavam dominando. Hamilton de 2009 a 2012, Schumacher de 96 a 99 e depois Hamilton de 2013, né, até 2019, Schumacher de 2000 até 2006. Tendo ambos essa dificuldade, estando com o carro abaixo, com uma outra equipe, notoriamente superior, Schumacher, né, 96, 97 as Williams, 98, 99 a McLaren. 99 até nem tanto, mas o Schumacher esteve fora de combate. E o Hamilton, né, de 2009 a 2012, competindo contra especialmente a Red Bull nesse caso, em alguns momentos a Ferrari, mas eu não vejo o carro do Hamilton estando atrás dos seus concorrentes como estava o do Schumacher, e não vejo ele entregando um desempenho como o Schumacher entregou nesse período. Falei de algumas corridas aí em 96, o GP da Espanha de 96 do Schumacher para mim é uma das 5 maiores corridas de um piloto em todos os tempos. Coloco aí no mesmo padrão de Donington 93 do Ayrton Senna, o Japão é 89, Fangio Nürburgring 57 e Jim Clark Monza 67. Para mim são as 5 grandes desempenhos individuais da história. Então o Hamilton já não entra nesse recorte aí, que o Schumacher, a meu ver, está. Nesse período Schumacher, 96, terceiro lugar, com 3 vitórias. 97, vice-campeão mundial, ok, esse foi caçado, vice-mundial por conta daquela batida, com 5 vitórias, perdendo aí por uma idiotice dele, né, aquela batida contra o Villeneuve, mas de todo modo a Williams era muito superior à Ferrari e é o Schumacher que fez a diferença, né? A GP de Mônaco de 97, GP da Bélgica de 97 também são desempenhos formidáveis, desempenhos fora do comum. 98 perde também o campeonato, comete ali um vacilo na última corrida, né? Problema lá na largada, deixa o carro morrer, tem que largar em último e aí um desempenho completamente insano, acaba tendo abandono, né, do carro. Mas de novo ele estava na última corrida sem ter o melhor carro, né? Algumas vitórias espetaculares, GP da Hungria, coisa formidável, GP da Itália. Em 99 não dá para dizer que ele seria campeão do mundo, mas ele certamente poderia ter sido. Algumas vitórias espetaculares, depois de ficar meses fora com a perna quebrada, ele retorna já com uma pole massacrante na Malásia e deixa o Irvine vencer. Então, de 96 a 99, eu vejo o Schumacher superior indiscutivelmente ao Hamilton de 2009 a 2012. Vejo o Schumacher 94 a 95, né, superior ao Hamilton 2007 e 2008, né? E aí vem o período dos grandes domínios. Então, 2009 a 2012, eu estava esquecendo de falar do Hamilton, ele teve algumas vitórias bem interessantes, mas ele teve, e aí entra o meu ponto principal,
2010 a 2012 ele foi companheiro de equipe do Jenson Button. Eu fiz as contas transpondo pro sistema antigo 10, 6, 4, 3, 2, 1, né? Então ficaria assim, em 2010, Lewis Hamilton 77 pontos, Jenson Button 61. 2011, Lewis Hamilton 67 pontos, Jenson Button 83. E 2012, Lewis Hamilton 59 pontos, Jenson Button 61. Então, na soma, o Button fez 2 pontos a mais do que o Hamilton. Em vitórias, o Hamilton venceu 3 em 2010 e o Button 2 em 2010. Em 2011, 3 vitórias para cada um. E em 2012, foram 4 para o Hamilton e 3 para o Button. Muito próximo. E na pontuação também, muito próximo, né? Mesmo com essa pontuação ridícula de 1, o Button, acho que em 2012 fez apenas 2 pontos a menos do que o Hamilton, em 2011 ele o superou, em 2010 ele ficou atrás. Então, assim, Jenson Button não foi um piloto ruim, obviamente, ele foi campeão do mundo, ele teve algumas vitórias muito legais na chuva e tudo mais, mas você não coloca Jenson Button aí numa lista de 30 de todos os tempos. E ele no frigir dos ovos foi melhor do que o Hamilton nesse período aí, né? O Hamilton tinha desempenhos mais altos em corridas, pontualmente, mas o Button era muito mais uniforme do que ele, né? Então, assim, no mínimo um empate deve ser colocado aí. Aí vem os períodos dos domínios, né? Os períodos em que eles têm à mão o melhor carro, né? Eu vou fazer um parênteses, né? 2005 e 2013. 2005 o Schumacher não tinha o melhor carro, pelo contrário, e 2013 também o Hamilton não o tinha. Mas mesmo aí eles estão inseridos num contexto maior. Então 2013 a 2019, salvo 2013, o Hamilton tinha a obrigação de ganhar 6 campeonatos, ele ganhou 5. O Schumacher de 2000 a 2006, ele não tinha propriamente a obrigação de ganhar em 2006, muito menos em 2005. Ele ganhou também 5 títulos. Então, cada um deles, nesse período de forte domínio, venceu 5 campeonatos. Porém, o campeonato que o Schumacher perde, e que ele tinha condições totais de vencer, foi para o Fernando Alonso na Renault. E o que o Hamilton perde foi para o Rosberg com o mesmo carro. Eu acho que aí já está dada a resposta, né? O Schumacher perdeu para um piloto que até a metade do ano tinha o melhor carro, e depois a Ferrari passa a ser o melhor carro e o desempenho dele justifica tudo isso. Eles vencem o mesmo número de corridas e tudo mais. O Hamilton em 2016 venceu mais corridas do que o Rosberg, mas ele acabou perdendo no final. É claro que a gente pode pensar no ano de 2016 como aquele GP da Malásia, que o Hamilton quebrou o motor, ele perdeu o título por causa disso, que foi o que o Reginaldo Leme afirmou num texto em que ele está querendo dizer que o Lewis Hamilton é o maior de todos os tempos já, superando Senna, Schumacher e outros. Não, ele não perdeu o campeonato por conta daquela quebra na Malásia. Assim como o Schumacher não perdeu o campeonato de 2006 porque o motor dele estourou no Japão. Tá? Então é importante a gente fazer um texto histórico. O Schumacher não perdeu o campeonato por conta do GP do Japão, ele perdeu porque no início ele cometeu alguns erros, tanto de avaliação quanto alguns de pilotagem, e o Hamilton mesma coisa. Evoco o GP da Espanha de 2016. Rosberg havia vencido todas as primeiras 4 corridas, inclusive havia vencido as últimas 3 de 2015. O Rosberg iguala assim o recorde de vitórias do Schumacher em 2004 e o Vettel que superou em 2013 com 9 vitórias seguidas. O Hamilton comete um erro ali porque ele já estava com a cabeça arrebentada pelo Rosberg. Então o Rosberg dá para comparar mais com o que o Prost fez com o Senna em 89 do que com o Alonso e Schumacher em 2006. O que eu quero dizer com isso? Quem fez isso com o Senna foi o Prost. Quem fez isso com o Hamilton foi o Rosberg. E o Schumacher perdeu para o Alonso. Então acho que
Nesse cotejo do desempenho deles com os carros inferiores e do desempenho deles com os carros máximos, tanto em um quanto em outro, o Schumacher foi superior ao Hamilton e teve mais desempenhos espetaculares. Eu poderia citar uma série de outros. Eu não consigo fazer um texto como eu fiz para o Schumacher. Schumacher, as 7 maravilhas dele na Fórmula 1. Eu não consigo fazer 7 maravilhas do Hamilton na Fórmula 1. E alguns pontinhos só para nós falarmos aí bem brevemente, porque esse vídeo acabou se estendendo muito mais, sobre questões técnicas. O Schumacher correu em 92 até 92 com o câmbio manual, então ele tem uma mudança importante para 93 com o câmbio automático. Durante 94 até 2006 era o período de reabastecimento, até 2009 no caso, mas o Schumacher correu até 2006. Ele dominou essa era, ele que criou patamares para essa era da Fórmula 1. As voltas mais rápidas passaram a ter um significado, uma simbologia importante somente com ele. Eu não vejo a melhor volta na corrida como uma estatística relevante historicamente, de fato não. Mas o Schumacher elevou isso a um outro patamar. Ele teve o problema lá com os pneus em 2005, que é um low point da carreira dele, é o calcanhar de Aquiles dele. Ele realmente não conseguiu trabalhar com aquilo, ele teve uma dificuldade imensa. E após 2010, acaba o reabastecimento novamente e tem essa regra de ter que usar pneus. O Schumacher não teve uma adaptação nesse retorno, mas eu acho que deve ser colocado de lado de fato, porque mesmo nesse período, ele teve grandes corridas, a GP da Bélgica 2011 e 12, né? 2 vezes a GP da Bélgica foi espetacular, teve aquela pole em 2012 em Mônaco e algumas outras grandes corridas, mas ele já era um piloto que estava muito tempo fora, com uma totalmente mudado o panorama das corridas, já era muito mais velho, enfim, né? Então querer diminuir o Schumacher por conta daquilo é uma sacanagem. Analisar o período até 2006, ainda assim eu vejo ele abaixo do Fangio, Clark e Senna, mas eu não coloco na conta para diminuí-lo esse período 2010 a 2012. Na verdade, só poderia elevá-lo na história, o que ele fizesse ali. E em 2004 que começa, né? Então 2003 e 2004 o próprio Schumacher é o maior motivador de uma série de mudanças ridículas, boa parte delas nos regulamentos. Então ele teve também essa influência, dado o domínio que ele tinha. Então em 2004 começa essa história dos motores terem que durar uma corrida e progressivamente vai tendo que durar mais corridas. Então a dinâmica de hoje vai impactar num outro fator que o Schumacher foi fenomenal, que era uma outra Fórmula 1. Eu falo dos testes. O Schumacher teve uma influência gigantesca nos testes, no desempenho que a Ferrari obteve. Os fãs mais fanáticos vão dizer que é ele que refez a Ferrari. Não, mas ele foi primordial. Talvez daqueles pilotos disponíveis à época, outro não teria conseguido fazer esse retorno da Ferrari. Eu acredito que certamente não. Mas a Fórmula 1 mudou hoje. A Fórmula 1 não tem mais esses testes, os motores têm que durar muito mais tempo, há esse congelamento, há teto orçamentário e tudo mais. Então isso também explica mais o desempenho monstro do Hamilton, né? O Hamilton está inserido num contexto no qual você estando numa melhor equipe, a chance de uma outra equipe te superar é muito pequena, só se houver uma mudança drástica de regulamento, que é o que aconteceu. Então, para finalizar, 2010 e 2013, o Vettel obtém um domínio na Fórmula 1 absurdo, bizarro. E ali ninguém falava de Lewis Hamilton, falava-se do Alonso como o piloto que mais tirava desempenho de carro ruim, que era o melhor piloto do mundo, mas que o Vettel estava caminhando para todas as marcas. O Hamilton era apenas uma sombra nesse período todo. E de repente vem uma mudança tão drástica de regulamento que a Mercedes larga à frente e já são 6 anos que a Mercedes está nadando de braçada, né? Então, nesse sentido, o Hamilton teria mais obrigações de ter esses títulos do que o Schumacher teve naquele período, e o Hamilton perdeu um campeonato nesse período. O Schumacher não perdeu nenhum título naquela época lá, por mais que em 2003 tenha feito de tudo e ele ainda conseguiu
eu pensei no final. Então meu voto é Michael Schumacher, a meu ver o quarto maior piloto de todos os tempos e superior a Lewis Hamilton. Beleza? Deixe seus comentários e opiniões sempre naquela toada do respeito e da inteligência. Um abraço.